Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde. Você já ouviu falar sobre o Maio Roxo, que alerta para as doenças inflamatórias intestinais? Sobre esse assunto a gente conversa hoje então com a Jennifer Bon, nutricionista. Tudo bem, Jennifer? Boa noite, Tudo seja muito bem-vinda. Boa noite. E também converso com a doutora Bianca Schiavetti, gastroenterologista. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vamos esclarecer então um pouquinho aqui o que é o Maio Roxo, doutora? O Maio Roxo, ele é um mês utilizado para nós fazermos a conscientização a respeito do que são as doenças inflamatórias intestinais. É um mês onde a gente leva informação tanto para a comunidade no geral, como também para os nossos pacientes portadores dessas doenças, os seus familiares, e também uma forma da gente chamar a atenção dos gestores responsáveis pela tomada de decisão a respeito dessas doenças, no que diz acesso ao tratamento, ao diagnóstico. Então, é como os outros meses, onde a população já conhece mais, como Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então, é o mês que a gente usa para chamar a atenção a respeito, então, das nossas DIs. As DIs, as doenças inflamatórias intestinais, né? E eu Intestinais. gostaria de perguntar então para Jennifer. Jennifer, quais são essas doenças que mais se falam dentro dessas consideradas DIs? Então, essas doenças são, na realidade, duas doenças que acometem dentro desse grupo de doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, ok? São essas duas doenças que compõem esse conjunto de doenças inflamatórias intestinais. Acho que a doutora Bianca consegue explicar um pouquinho mais os sintomas dessas doenças, doutora, o que elas são na verdade? Nós temos, então, como a professora Jennifer falou, a doença de Crohn e a retocolite, compondo, então, as doenças inflamatórias intestinais. Alguns casos, eles podem deixar um pouquinho de dúvida, são uma porcentagem muito pequena, em que a gente chama de colite indeterminada. Como o próprio nome diz, são doenças que acometem o aparelho, o intestino, na verdade, né, inflamações do intestino. Porém, apesar de serem doenças que inflamam o intestino, elas são doenças que podem sim ser caracterizadas como sistêmicas. Elas têm, vamos dizer assim, características fora do sistema inflamatório. Então, elas também podem ter sintomas fora do intestino. Então, a gente sabe que os principais sintomas apresentados pelos pacientes são ligados ao aparelho intestinal. Então, diarreia, sangue e muco nas fezes, dor abdominal, mas existem também acometimento sistêmico, então com sintomas fora da parte intestinal, como perda de peso, falta de crescimento nas crianças principalmente, falta de maturação sexual nos adolescentes, anemia. Existem manifestações extraintestinal que podem também estar ligadas, então dores articulares. Então, os principais sintomas ligados à parte intestinal, mas também podendo ter sinais e sintomas fora do aparelho digestivo. Tem alguma idade em que ela aparece com maior frequência? Existe sim um pico maior da doença em adultos jovens, então, numa época muito ativa, entre os 15 e os 35 anos, a gente sabe que é a maior incidência e prevalência da doença, mas ela pode acometer qualquer idade, então, desde bebê até idosos. Na pesquisa que a gente tem mais recente no Brasil, a gente tem uma taxa maior ao redor dos 42 anos, mas esse grande pico da doença no adulto jovem, então entre os 15 e os 35 anos, é a maior taxa aí de acometimento. A gente depois vai falar um pouquinho mais sobre a questão da alimentação com a professora Jennifer, mas antes eu gostaria ainda, doutora, a gente tem alguma ideia de quantos brasileiros são acometidos com as DIs? E aí ainda tem um dado aqui que, segundo a jornada do paciente com DI, feita pela Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, as doenças inflamatórias intestinais prejudicam significativamente a vida de 78% dos pacientes. Que tipos de prejuízos a gente poderia falar em relação a esses 78% de pessoas acometidas com doenças inflamatórias? A jornada de paciente foi um trabalho muito bacana, feita pela ABCD, e foi um questionário respondido por cerca de 3.500 pacientes, num período curto, de 7 semanas e meia,
realmente foi colocado algumas questões em relação à sensibilidade do paciente em relação ao impacto da doença inflamatória na sua vida. Esse impacto visto não só da parte emocional, como também no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida afetiva. Então, é visto aí que 3/4 pelo menos dos pacientes têm a sua vida impactada de alguma maneira, seja um impacto na sua vida de trabalho. Então, se a gente coloca que a grande parcela desses pacientes é acometida numa fase produtiva, então a gente sabe que esses pacientes eles podem ter problemas para continuar o seu estudo, eles podem ter problemas no seu trabalho, então seja de baixa produtividade, absenteísmo, pacientes com demissão, pacientes que não conseguem ser produtivos realmente no seu trabalho ou têm dificuldade até em manter o seu trabalho, pacientes que têm dificuldade de manter o seu estudo. Então, dependendo do grau de gravidade da doença, né? Então, a gente às vezes tem a mesma doença, só que ela se comporta de maneiras diferentes. Então, eu tenho pacientes que conseguem tocar a sua vida sem nenhum tipo, ou pelo menos com uma parcela muito pequena de prejuízo na sua vida, e outros que têm um prejuízo extremamente severo. Existe aquele prejuízo pessoal. Então, você pode ter doenças com apresentação mais grave, com fístulas, com complicações, em que leva aquele paciente jovem, então, às vezes, a ter que usar uma bolsa de colostomia, pacientes com fístulas, e aquele paciente ele tem a sua vida sexual comprometida numa idade jovem, às vezes mulheres que passam a ter vergonha de se relacionar, pacientes que têm prejuízo de ter uma relação social, de amizades, de sair. Então, esse tipo de prejuízo ele é muito comum no paciente com doença inflamatória, né? E o outro questionamento, me desculpa que foi a primeira pergunta sua, que agora me fugiu. Se a gente tem uma estimativa de quantos brasileiros De quantos sofrem. brasileiros, exato. A gente não tem ainda um dado muito concreto a respeito dessa questão epidemiológica no Brasil. O último trabalho que foi publicado do Lobato e do André da Luz Vieira, ele foi feito, pego uma tabela do DataSUS de 2008 a 2017, eles fizeram um levantamento com esses dados do DataSUS, eles chegaram numa estimativa de 163 mil brasileiros no total nesse período, só que a gente sabe que tem vieses, né? Isso são de pessoas que usam o Sistema Único de Saúde para a retirada de medicação, e a gente não sabe se isso bate com relação ao CPF. Então, às vezes, o mesmo paciente ele pode ter 2 processos de retirada de medicamentos diferentes, enfim. O que hoje está sendo feito, iniciado esse ano, é o chamado Cadastro Nacional de Pacientes, que vai ser iniciado ainda agora em 2020, feito pelo GEDIB, que é o Grupo Brasileiro de Estudo em Doença Inflamatória Intestinal, para a gente ter um mapeamento dos pacientes, não só do Sistema Único de Saúde, mas também daquele paciente do sistema privado. Porque o meu paciente, por exemplo, que tem uma operadora de saúde, tem o seu tratamento ou custeado por ele mesmo, ele compra o medicamento na farmácia, ou ele tem o tratamento custeado pela operadora de saúde, ele não é contabilizado no DataSUS. Então, o ideal desse cadastro nacional é a gente vai conseguir ter uma dimensão maior desses nossos dados epidemiológicos. Mas esse último trabalho contabilizou cerca de 163 mil pacientes nessa base de dados do DataSUS. E temos um outro trabalho do Dr. Rodrigo Gasparini, que viu a taxa epidemiológica também do SUS até 2015, no estado de São Paulo, contabilizando cerca de 22 mil pacientes no estado também que retiram medicamento pelo SUS. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre as doenças inflamatórias intestinais. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é maio roxo, que alerta para as doenças inflamatórias intestinais. E sobre esse assunto, eu converso com a Jennifer Bon, nutricionista, e com a Bianca Schiavetti, gastroenterologista. Gostaria de começar agora esse bloco falando com a professora Jennifer. A gente está falando sobre doenças intestinais, não tem como falar sobre doenças intestinais e não falar sobre a questão da alimentação, né, doutora? Professora, isso está intimamente ligada à alimentação com esse tipo de inflamação intestinal? Mudar a alimentação por si só pode resolver o problema ou pelo menos minimizar? A doença inflamatória intestinal, ela é multifatorial, né? A gente não pode atribuir a alimentação somente à causa
do desenvolvimento de doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória tem o componente genético, o próprio componente inflamatório, o componente alimentar, ok? E muitas vezes também o componente emocional. Então, esse conjunto de componentes podem desenvolver a doença, mas a gente não pode atribuir somente à alimentação. Mas, uma vez instalada a doença, ok? A alimentação é parte integrante desse tratamento. Quanto mais cedo esse paciente é diagnosticado, menor o número de sequelas nutricionais que ele pode apresentar, né? Entre elas, o que a Bianca já explicou sobre anemias, atraso de crescimento e etc. Ok? E nós, como nutricionistas, temos que ter um olhar para esse paciente, em que momento ele chega para nós, para as devidas adequações do plano alimentar, né? Eu sempre falo que não é o paciente que tem que se adaptar à dieta, é a dieta que tem que se adaptar ao paciente, principalmente na doença inflamatória intestinal, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que, nossa, agora vai dar tudo certo, e a gente caminhou muito bem com esse paciente, e de repente existe uma recaída e a gente volta para trás. Então, o papel do nutricionista dentro da equipe multidisciplinar, ele é muito dinâmico, e principalmente junto com o paciente. Então, eu Essas volto a dietas, repetir, não professora, dá para a gente dizer que somente a alimentação é a causa de uma doença inflamatória intestinal. Não, ela é multifatorial, mas a alimentação vai fazer parte integrante do tratamento até o momento de remissão, que é o momento que todos nós da equipe buscamos para os nossos pacientes. ou seja, existe um processo, essa é um tipo de doença que existe cura, então, ela tem um início, um tratamento e um fim? Não, não, nós não temos ainda a cura da doença inflamatória intestinal. Nós temos hoje uma carga muito grande de medicações excelentes que estão fazendo com que os nossos pacientes entrem em remissão, remissão endoscópica, isso a Bianca pode até frisar um pouco mais, mas a cura nós não temos para essa doença. Por isso, o tratamento nutricional, ele é um tratamento a longo prazo. O paciente com doença inflamatória intestinal, ele não pode ver o nutricionista somente em uma consulta, né? No nosso ambulatório, nós fazemos, às vezes, quinzenal os retornos dos nossos pacientes, tá? Então, ele é um tratamento ao longo da vida do paciente, sim. Nesses casos, professora, a gente pode elencar alguns alimentos que são benéficos, alguns alimentos que as pessoas têm que passar distante, quem tem esse tipo de problema? Serve para todo Então, mundo? É uma receita? existem dois momentos do tratamento nutricional ou que você pode atuar, né, na nutrição. O momento do paciente com doença ativa e o momento do paciente em remissão. São situações diferentes. Na doença ativa, ele é um paciente que chega para nós com dor, cólica normalmente, diarreia, às vezes com sangue e muco, de vários graus, de 1 a 2 episódios até 10 episódios. Neste momento, a gente tem que entrar com uma dieta que a gente chama, que tem como objetivo dar descanso ao órgão doente, né? Que é uma dieta baixa em resíduos, a hidratação é muito importante, o tipo de fibra que esse paciente tem que usar é muito importante. Às vezes eles fazem nesse momento intolerância à lactose. Então, esses alimentos têm que ser avaliados nesse momento. O paciente em remissão é um outro tipo de paciente, né? Que tem que ter aquele olhar sobre alimentação saudável, como todos nós, tá? Então, alimentos ultraprocessados não são indicados, que são os de prateleira, industrializados, porque a gente tem muito sal, muito açúcar, muita gordura saturada, ok? Dietas restritivas, dietas da moda,
a gente não indica. E volto a repetir, no momento de remissão, é o momento em que esse paciente pode consumir de tudo, mas ele tem que ter um olhar, né, sobre aquele alimento e o dia alimentar. Então, isso também nós fazemos, orientar o paciente, mesmo em remissão, para que ele tenha uma dieta mais saudável possível. Não se deve pular refeições, né? A gente tem um jargão lá no nosso ambulatório, que é o desembale menos, descasque mais, para os nossos pacientes, para que eles busquem essa alimentação saudável, né? E a gente ensina também trocas saudáveis, o que trocar, às vezes, quando tem uma intolerância à lactose. Então, é muito interessante, né? Então, por isso que eu falo que o nutricionista, ele é o profissional que também vai acompanhar esse paciente ao longo dos anos de doença, tá? Eu acho que o mais importante para o nutricionista nesse momento, que a gente tem vivenciado no nosso ambulatório, é instrumentalizar o nosso paciente para que ele identifique quais os alimentos são benéficos ou não dentro desse processo, ok? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre diagnóstico e alimentação. Eu volto já já, em um minutinho, não saia daí. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é Maio Roxo, alerta para doenças inflamatórias intestinais. E sobre esse assunto eu estou conversando com a Jennifer Cardoso Pereira Bon, que é nutricionista, e com a Bianca Schiavetti, gastroenterologista. Eu gostaria de perguntar agora para a doutora Bianca. A gente estava falando no bloco anterior, a professora Jennifer falou sobre as pessoas com alguma doença inflamatória intestinal, às vezes estarem desenvolvendo uma intolerância à lactose, e hoje se fala muito sobre lactose e glúten. Existe risco das doenças inflamatórias intestinais serem confundidas com outras doenças, como, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância a glúten? Na verdade, como os sintomas eles são muito inespecíficos, o risco de, inicialmente, principalmente, né, antes de você ter o diagnóstico, existe o risco, sim, de confusão com outras patologias, né, com outras doenças. Então, por exemplo, na retocolite ulcerativa, onde você tem a inflamação do intestino grosso, né, do cólon, você tem o risco, às vezes, de confundir com uma doença hemorroidária, por exemplo, onde o paciente possa ter somente a presença de sangramento nas fezes. Muitas vezes a cólica abdominal com um pouco de diarreia pode ser confundido com uma verminose, né, uma parasitose, infecção alimentar, e assim também pode acontecer com as intolerâncias alimentares, né? Então, esse diagnóstico, ele às vezes ele é um pouquinho mais demorado, justamente pelos sintomas serem inespecíficos, né? Não existe um sintoma que seja direcionado para a doença inflamatória. É claro que quando você começa a nortear, a juntar essas pecinhas aí do quebra-cabeça de uma boa história, do exame físico, do exame clínico, você parte para os exames laboratoriais e de imagem, você começa a excluir. A intolerância à lactose, por exemplo, ela não dá nenhum sinal que a gente chama de sinal de alerta, né? Ela não dá sangramento, por exemplo, ela não dá perda de peso, ela não, e ela é muito fácil do paciente conseguir observar a relação do alimento, né, com o sintoma. Então, é mais fácil. Na doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, ela pode sim ter um elemento confundidor um pouquinho maior, porque no caso do celíaco mais grave, ele pode ter uma perda de peso associada, ele pode ter alguns sinais de desnutrição, nos casos mais graves, pode confundir um pouco. Mas é mais fácil a gente fazer também o diagnóstico quando a gente começa os nossos exames mais direcionados. Então, existe um componente de doença celíaca junto com a doença inflamatória. O paciente pode ter as doenças concomitantes, então ele pode ter doença inflamatória e ser celíaco, assim como ele também pode ter doença inflamatória e ter a intolerância à lactose, né? Então, as doenças podem cursar juntas, mas dá para você separar o diagnóstico dessas doenças. Ok, agora só para a gente encerrar, então, com a professora Jennifer, algum cuidado especial nesse momento de Covid-19 com quem tem doenças inflamatórias intestinais? Essa é uma pergunta que todos os pacientes vêm nos fazendo, né? E agora
agora com o Covid, como é que eu faço com a minha alimentação? A primeira premissa é não mude nada, tá? Não faça nenhuma alteração na sua alimentação. Por quê? Se você fizer alguma alteração na alimentação e houver alguma manifestação, eu não consigo identificar. Por exemplo, a gente sabe que algumas pessoas, no início do Covid, cursam com diarreia, né? Então, é importante que o paciente não faça nenhuma alteração do seu dia alimentar. Outra coisa, nenhuma exclusão, não é momento de exclusão, né? O que a gente orienta é a alimentação regular, fazer o café da manhã, um lanche no meio da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma pequena ceia. Continuamos com o jargão desembale menos, casque mais. Frutas, legumes e verduras abundantes, porque daí você tem um bom consumo de vitaminas do complexo B. Nas carnes, você tem consumo de zinco, ok? E, neste momento, é exatamente isso, é a alimentação diária, ok? Que a gente vai precisar trabalhar com esses pacientes nesse momento. Professora Jennifer, doutora Bianca, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso nesse trabalho tão bonito que é a conscientização para as doenças inflamatórias intestinais. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa, tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.